Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e a gente está fazendo hoje mais uma entrevista da série que a gente começou uns dias atrás sobre a questão palestina. Né? Desde o dia 7 de outubro, Israel está cometendo ainda mais atrocidades contra as populações palestinas, principalmente na faixa de Gaza, e hoje a gente chamou um membro do MRT, da Faísca, o André Riga, para comentar um pouquinho melhor sobre essas questões com a gente. Então, eu queria começar já, se o André quiser se apresentar um pouquinho, falar alguma coisa, pode ficar à vontade, mas eu já estava a fim de começar com uma pergunta um pouco mais geral, né, que é a seguinte: como vocês compreendem a questão palestina, as origens desse, desse problema aí territorial, relacionando com o sionismo e essas questões? Oi, tudo bem? Muito obrigado aqui por me convidar, né? Eu sou André, eu sou estudante lá da USP, estudante de música, faço parte da Faísca Revolucionária, do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. Então, muito obrigado aqui pelo convite, assim, para a gente falar desse tema tão importante, né? É uma situação bem terrível, assim, o que está acontecendo com o povo palestino, um massacre, de fato, que está sendo levado pelo Estado de Israel, né? O Estado sionista, assassino de Israel, contra o povo palestino, e que, na verdade, é extremamente importante, assim, a esquerda, a juventude, os trabalhadores estarem se colocando em apoio à luta do povo palestino contra o Estado de Israel e apoiando essa luta, né, como tem acontecido a nível internacional. Já colocando nesse sentido de que dessa questão do conflito da Palestina, né, a própria mídia ela tenta colocar muito como se fosse um conflito que começou recente agora, com lá em dia 7 de outubro, né, meio que tentando colocar muito como as coisas estão aqui agora, como se fossem só esse momento, mas que na verdade o conflito da Palestina ele tem uma origem histórico, né, que a gente pode pegar desde bem antes, e que a gente pode ver muito com a própria questão do sionismo, da criação do Estado de Israel, né, de justamente a criação do Estado de Israel lá em 1947, a votação que ocorreu pela criação do Estado de Israel, justamente, na verdade, de expulsão, né, do povo palestino da sua terra, de avançar justamente na expulsão e no genocídio, no fundação de um Estado colonialista de Israel na área da Palestina, né, na região da Palestina, na Palestina histórica, e que justamente esse tem suas origens tão bem antes, não algo que está colocado aqui, e que também não tem colocado, como também muita gente tenta colocar, num sentido religioso, né, como se fosse um conflito entre duas religiões, e que seria por causas fundamentalistas, ou simplesmente só porque são duas religiões que não se conversam, alguma coisa do tipo, que na verdade não é essa a realidade, né? Antes da própria criação do Estado de Israel, houveram vários momentos ao longo da história, assim, que conviveram na mesma região, judeus e palestinos, né, sem ter esses conflitos como estão acontecendo agora, né? Mesmo a própria criação, antes da criação do Estado de Israel, tinha uma quantidade menor de judeus vivendo na região que conseguiam viver ali, não eram vítimas de um massacre, de um genocídio, né, levado pelo Estado da região, e que justamente, na verdade, as causas disso estão profundamente ligadas à própria questão do imperialismo, né? Do papel que o imperialismo teve na região, de querer garantir seus próprios interesses, de querer levar os seus interesses à frente na região. Tanto que a região antes era colônia da Inglaterra, né, do Reino Unido. Então, no papel do imperialismo inglês, teve ali de justamente conter diversas lutas dos povos árabes, do povo palestino, contra toda a miséria que era imposta pelo próprio imperialismo, para sustentar na região, para manter toda a política colonialista levada lá, que tem muitas razões para esse conflito, né? Inclusive o próprio fortalecimento do sionismo
tem um papel, assim, tipo, gigantesco do imperialismo inglês de fortalecer o sionismo, fortalecer o conflito e a divisão, né, dos árabes e dos judeus, justamente para conter diversas dessas lutas. A gente via antes greves, fortes greves, por exemplo, dos trabalhadores árabes e judeus juntos contra toda a situação, e que para o imperialismo é fundamental essa divisão, né, justamente para afetar essa organização dos trabalhadores, afetar essa força e levar à frente isso. Então, primeiro desse papel do imperialismo inglês, mas também não menos do imperialismo norte-americano, de outros imperialismos europeus, como está se demonstrando agora, né, que assim que começou esse massacre mais recente do Estado de Israel, os imperialismos foram os primeiros a declarar total apoio a uma suposta defesa que Israel estaria fazendo, né? Inclusive financiando envio de armas, financiando diversos acordos com o próprio Estado de Israel, e que em diversos momentos, desde a própria fundação do Estado de Israel e ao longo do século XX até chegar hoje em dia, a gente vê o papel, por exemplo, que os Estados Unidos têm de financiamento constante da política israelense, sionista, com fornecimento militar e econômico, né? Inclusive proteção em espaços como a própria ONU, ou outros espaços em que os Estados Unidos conseguem impor, né, justamente diversas dessas questões, mas não menos de outros países imperialistas também, a própria França, a Alemanha, o Reino Unido segue nesse sentido, e que, então, muitas dessas origens têm aí, inclusive do próprio stalinismo, né, do papel do stalinismo para a própria criação do Estado de Israel, também é outro elemento que entra aí, né. Então, muitos dessas são fatores fundamentais, assim, para a gente entender as causas e as origens desse conflito mais profundo, né, da questão palestina hoje. Entendi. Bom, você já deu aí alguns elementos, né, para compreensão, e nesses elementos você comentou sobre o stalinismo, né, o papel do stalinismo na criação do Estado de Israel. Eu queria que você comentasse um pouquinho melhor quais são os pontos-chave para a gente entender os erros do stalinismo, né, na criação do Estado de Israel, vamos dizer assim, os problemas aí teóricos, práticos, e como exatamente a gente pode dizer que o stalinismo influenciou na criação do Estado de Israel, que erros foram cometidos aí? Hum. Então, eu acho que se a gente for pegar, são muitos erros que foram sendo levados para essa tradição, né? Eu acho que um ponto fundamental, assim, que cumpre o próprio stalinismo desde antes da questão judaica, né? A gente sabe, a gente vê muito nesse sentido o próprio papel do stalinismo para o fortalecimento do nazismo na própria Alemanha, de não conseguir combater, não levar à frente, por exemplo, uma política de frente única operária, de aliança entre os trabalhadores para combater o regime nazista, né? Mas é o mesmo da própria questão do antissemitismo, da própria burocracia que levava à frente dentro da União Soviética, e que dessas questões da própria questão judaica, né, desde antes, assim, especificamente da questão palestina, a gente pode ver que o stalinismo levou à frente diversos erros, que está atrelado justamente à própria questão fundamental do stalinismo como uma burocracia que se encastela, né, na própria União Soviética, que abandona completamente o horizonte revolucionário, né? Então, o horizonte revolucionário da própria questão internacionalista, né, da aliança entre os trabalhadores internacionalmente para levar à frente a revolução socialista, que é algo que, desde antes, né, comprovado pela própria Revolução Russa, levado à frente e defendida pela própria Terceira Internacional e pelo Lenin, e depois que dará seguimento, né, pela tradição, pelo Trotsky, dessa revolução, que é uma revolução socialista, que não pode ficar nos próprios regimes nacionais, e tem que se expandir pelos regimes internacionais, e mesmo sendo levada à frente pela classe trabalhadora em aliança com os setores oprimidos, é algo que o Stalin e toda essa burocracia soviética ele abandona em prol de manter seus interesses enquanto casta burocrática, né, que se estabelece lá. E que isso é fundamental assim para a gente pensar a própria questão da criação do Estado de Israel.
justamente porque, frente a esse abandono teórico de uma revolução socialista em prol de uma visão etapista, né, de primeiro que os setores nacionais deveriam se libertar por frente às próprias burguesias, em vez de uma revolução socialista, e também, ao mesmo tempo, que é levado a isso a política nacional. Internacionalmente, a União Soviética vai ter diversos momentos de acordo com o imperialismo, né, inclusive da própria Segunda Guerra, impedindo diversas revoluções que ocorressem, reprimindo diversas revoluções, em prol justamente de manter relações com o imperialismo, que depois vai ter a própria divisão do mundo em zonas de influência, né, depois da Segunda Guerra. E que a criação do Estado de Israel está justamente ligada muito a esse próprio fator, né, de que justamente o imperialismo tinha interesses na região, de querer construir esse Estado de Israel, o Estado sionista, né, de Israel, e de que o stalinismo foi parte, né, diretamente da construção desse Estado, tanto com seu apoio direto, quanto também pela influência dos outros estados operários da região que subordinavam a política da União Soviética, votando favoravelmente, mas depois também da própria criação, depois da própria criação do Estado de Israel, reconhecimento desse Estado e o envio de armas, né? Então, é, levando justamente ao apoio direto da União Soviética à política que o imperialismo estava levando na região, a divisão do movimento operário, do movimento revolucionário dentro da própria Palestina, né? Quando o próprio Partido Comunista da região, que antes era unificado, né? Depois disso é dividido, é separado entre as dois estados que são colocados e que coloca muito, né? Esse abandono da estratégia revolucionária, o abandono da estratégia socialista internacionalista que teve o stalinismo na época e que justamente, né, tipo, esses erros não são erros que seguem da tradição stalinista de, de justamente se adaptar aos imperialismos, às diversas burguesias que estão colocadas, né, e justamente esse abandono da causa internacionalista. Então, eu colocaria muito centralmente essa relação, assim, do papel que cumpriu o stalinismo e a burocracia da União Soviética para construção do Estado sionista, e que foram erros fundamentais justamente porque possibilitou, por exemplo, a própria Nakba, né? Possibilitou um salto qualitativo da opressão aos palestinos na região, expulsão de diversos centenas de milhares de refugiados, e que isso justamente está diretamente atrelado ao stalinismo. Eu acho que é bem importante isso que você comentou, né, de vários erros aí do stalinismo na condução da questão palestina, né, na região, vários partidos comunistas, né, foram desmantelados aí, foram obrigados a seguir as diretrizes geopolíticas é, comandadas aí pela burocracia encabeçada pelo Stalin, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho mais, antes da gente ir para o próximo assunto, do Trotsky nessa discussão, né? O Trotsky que foi um dos revolucionários bolcheviques na Revolução Russa, né? Em 1917. Na década de 20 ele foi sendo cada vez mais escanteado até ser expulso da União Soviética, conforme o stalinismo foi se fortalecendo. E aí tem várias questões centrais, né, de princípios dos bolcheviques, como a autodeterminação dos povos, e outros pontos que foram sendo atropelados pelo stalinismo. Então, tem contribuições específicas do Trotsky que vocês veem de quando o Trotsky ainda estava vivo, né? Ele foi assassinado em 1940 pela burocracia stalinista. Só para a gente tentar entender melhor qual seria um contraponto trotskista aos erros stalinistas. Sim, o Trotsky em si ele não pôde viver justamente, né? Ele foi assassinado antes da criação do Estado de Israel, então ele não pôde viver justamente o desenvolvimento dessa questão. Mas sendo parte justamente da tradição revolucionária marxista, ele estava justamente ligado nos diversos debates que haviam sobre essa questão, desde sobre a questão judaica,
em resposta, inclusive, às propostas e ao programa que levava ao sionismo que o Trotsky ele colocava, né? Então, e nesse sentido de oposição mais frontal assim com o próprio stalinismo, né? Essa questão internacionalista, essa questão que estava colocado, Trotsky era muito contundente na relação justamente do direito aos trabalhadores das nações oprimidas, elas terem esse direito à autodeterminação, né? Mas que colocava também justamente como que a própria questão dos trabalhadores judeus e a própria questão palestina não poderia ser resolvida dentro do próprio capitalismo sobre as direções imperialistas, né? A própria questão da necessidade da revolução socialista, justamente para conseguir levar à frente a cabo um Estado que é operário, que seja capaz de garantir, né, o direito para os trabalhadores poderem decidir os rumos de sua própria vida e decidir os rumos da produção e da organização social, né, Trotsky colocava como algo central, assim, para a própria questão dos trabalhadores, dos povos oprimidos e da própria questão judaica, assim, né, e tem diversas contribuições nesse quesito, e o Trotsky ele vai colocar em próprio debate com o sionismo justamente que ele não era, para o Trotsky era impensável uma solução que fosse que o sionismo estava querendo levar assim para a questão judaica e para o povo palestino, né? De justamente a formação de um estado lá na região da Palestina, de Gaza, seria algo que na verdade só poderia estar a serviço do imperialismo, a serviço das burguesias, e que não seria capaz de, na verdade, levar à frente uma solução efetiva de que para os trabalhadores que, na verdade, só poderia vir com uma aliança dos trabalhadores judeus, dos trabalhadores árabes contra o imperialismo, justamente rumo a uma sociedade socialista, justamente rumo à revolução proletária, e que, na verdade, esse legado que o Trotsky ele vai colocar do internacionalismo, que ele vai colocar como a perspectiva socialista de revolução, de independência política da burguesia, é justamente nesse apoio que a gente tem que seguir, tirando as nossas conclusões do que é melhor da tradição revolucionária, justamente, por exemplo, da própria criação da fundação da Quarta Internacional, que será a que vai acompanhar todo esse desenvolvimento do processo, que dará continuidade à própria tradição marxista, que acompanhará esse processo em diversos textos, né? A gente pode ver declarações do Partido Comunista da época, em contraposição com as posições das frações da Quarta Internacional, que inclusive parece que são textos que poderiam ser escritos hoje, assim, de denúncia da política levada pela ONU, denunciando fortemente assim a posição do imperialismo inglês, do imperialismo norte-americano no processo, colocando a necessidade da unidade dos trabalhadores árabes e palestinos com os trabalhadores judeus para se enfrentar com seus próprios métodos de independência política da burguesia, e justamente se aprofundando nessa vasta tradição assim, que a Quarta Internacional vai ter, justamente de apoio à luta do povo palestino, de se contrapor completamente à própria criação do Estado de Israel, em diversas cartas, textos fundacionais da, dessa tradição sobre a questão palestina, que legam para a gente um enorme arsenal assim, para a gente pensar a própria revolução e socialista internacional, mas especificamente também a própria questão de como, de fato, solucionar essa questão da Palestina. Beleza. André, eu queria também, agora você comentou, né, que os posicionamentos da Quarta Internacional, criada, encabeçada pelo Trotsky, né, já diferiam muito de vários posicionamentos de linhas diferentes, né, entre os comunistas, no caso do Partido Comunista, o stalinismo, e eu queria que você comentasse brevemente sobre alguns desses pontos, né, tipo de divergências e também acho que para quem está ouvindo que talvez não conheça tanto a questão palestina, queria que você comentasse um pouquinho sobre as atrocidades, né, que os palestinos foram submetidos desde a criação do Estado de Israel, principalmente.
Sim, então, é um cenário, assim, absurdo, né, que a gente tem dos palestinos, quando a gente coloca centralmente essa questão da denúncia de um massacre, de um genocídio, né, o próprio Ilan Pappé vai denunciar muito, um intelectual israelense, essa questão do Estado de Israel, justamente como parte de uma limpeza étnica levada, né, pelo Estado colonialista de Israel, que, na verdade, justamente como eu tinha colocado mais para o início, dessa fundação de um Estado artificial, né, criado justamente por um decreto da ONU, num território que já era ocupado pelos palestinos, e que vai levar justamente à expulsão de centenas de milhares de palestinos ao longo de décadas da região, tornando os palestinos um dos povos mais refugiados em números pelo mundo, né? Mesmo sendo um povo muito pequeno proporcionalmente, tipo, a população mundial e a outros povos, é um dos que são mais refugiados, né? É um número muito claro, assim, nesse sentido. De... E que, na verdade, ao longo de vários dessas décadas, vão passar por situações inimagináveis, né? Nesse sentido, então, da expulsão, a expulsão não foi feita pacificamente, né? Foi justamente por meio de diversas bombas lançadas sobre a população, o exército israelense, muito comum justamente as incursões como estão acontecendo recentemente na região dos palestinos, que invadindo as casas dos palestinos, retirando justamente a população de lá à força. Quantidade desse sentido do nível de opressão que a gente vê em diversos setores, justamente de expulsão cada vez maior do que seria a terra decretada pela ONU na Palestina, na verdade foi justamente diminuindo cada vez mais, justamente pela expansão do Estado de Israel em diversas guerras, a própria Guerra dos 6 Dias, de Yom Kippur, que foram elevando justamente o massacre com mais bombas, mais tiroteios, invasões, né? O nível de opressão também que se recai sobre as mulheres é muito grande, né? De quantidade de estupros, da violência de gênero, né? Que se aprofunda justamente com conflitos assim, de assassinatos de crianças, de jovens, de prisões, né? É muito os palestinos eles não têm direito à própria casa, não têm direito à própria terra. A gente está vendo agora nessas últimas semanas o nível de brutalidade que é o Estado de Israel frente aos palestinos, né, bombardeando hospitais e escolas, né, de que tinham civis e com crianças, mulheres, idosos, cortando água, cortando luz, cortando o abastecimento de recursos contra justamente essa população. A gente vê como um número gigantesco dos assassinatos cometidos pelo Estado de Israel são de mulheres, são de crianças, muitos, inclusive, agora está tendo que agora teve justamente esse momento de uma trégua de troca de reféns, justamente pela pressão internacional colocada, que a maior parte dos reféns liberados por Israel eram menores de 18 anos, que eles colocavam como tumultuadores, né? Então, são crianças e jovens sendo presos, sendo levados sendo sequestrados, militantes ativistas sendo sequestrados e assassinados por Israel simplesmente por lutar, e um povo inteiro sendo oprimido justamente por causa dos interesses desse Estado de Israel, do sionismo e do imperialismo, né? Sim. André, eu queria agora agora que você já deu um contexto melhor dos massacres, né, que os palestinos estão submetidos, queria que você comentasse um pouquinho como vocês estão encarando a questão do Hamas, né? Porque o Hamas é um grupo que é considerado terrorista pelos Estados Unidos e países imperialistas. Existem muitos problemas, né, em chamar um grupo de terrorista, ainda mais que a gente está no Brasil aí, que estão tentando chamar até o MST de terrorista. Então, acho que
é uma questão interessante, mas ao mesmo tempo o Hamas é um grupo com métodos bem problemáticos, né? De atuação, com valores bem problemáticos. E apesar disso, o Hamas, que não representa, né, todo o povo palestino, obviamente, foi usado como pretexto para essa escalada de violência, de bombardeamento, de diversos tipos de terrorismo que o Estado de Israel tem cometido, né, e contra os palestinos. Então, como vocês estão encarando a questão do Hamas? O que vocês têm a dizer sobre essa discussão de terrorismo? O que vocês discordam do Hamas? Enfim. Acho que, em primeiro lugar, né, esse sentido que a gente tem que ter muito claro, justamente para dos discursos da mídia, né, da mídia burguesa, do próprio imperialismo, de tentar igualar atrocidades do povo palestino e de Israel, ou tentando colocar como que o Estado de Israel está tentando só se defender contra ataques terroristas, e que, na verdade, a gente tem que ser muito contundente em criticar justamente qualquer tentativa de igualar ou de colocar o Israel simplesmente como um defensor dos seus próprios direitos, e que, na verdade, a gente tem que ver que justamente essa tentativa de colocar, inclusive, não só o Hamas, mas toda a luta palestina dos povos oprimidos como um absurdo, como um terrorismo, justamente coloca, na verdade, contra o direito de luta, né, dos trabalhadores, dos povos oprimidos, em defesa justamente do direito de opressão dos estados, como é o Estado de Israel, né? Eu acho que, em primeiro lugar, ter tipo, muito claro justamente essa questão, e por isso justamente a gente coloca que a gente apoia, né, o povo palestino na luta deles contra o Estado colonialista de Israel, independente das suas direções, mas que ao mesmo tempo a gente coloca justamente uma importante diferenciação de não colocar um apoio político ao Hamas, né? Acho que você mesmo já colocou alguns pontos, mas que a gente a gente considera que o Hamas ele tem, a gente discorda em vários sentidos de métodos e do próprio programa que o Hamas leva à frente, como parte, por exemplo, da própria questão de métodos terroristas, do terrorismo no sentido de ataques a civis, né? Que é algo que a gente não compactua como estratégia, como táticas e estratégias, justamente porque vai na direção contrária de uma unidade dos trabalhadores palestinos e judeus antisionistas, que não leva à frente justamente uma estratégia específica de combate à questão capitalista do próprio Estado, da questão burguesa do Estado de Israel e do imperialismo, que a gente contrapõe justamente que, na verdade, os trabalhadores ter entrar com seus próprios métodos de luta, né, com a própria questão de greves, das lutas de ocupação da luta de seus próprios métodos, a luta dos métodos históricos dos trabalhadores, e que, nesse sentido, a gente não compactua com os métodos do Hamas, né, que, inclusive, abre pretexto, nesse sentido, para incursões do Estado de Israel e da própria mídia contra o povo palestino, e abrindo espaço para divisão, né? A gente acha que justamente é um sentido contrário. E também, ao mesmo tempo, do próprio programa do Hamas, né? O Hamas ele tem um programa que é burguês, no sentido de defesa de um Estado teocrático, né? E que a gente justamente acha que não deve ser esse o objetivo do povo palestino, de que um Estado teocrático, como a gente vê nos próprios estados da região, que não defendem os interesses dos trabalhadores dos povos oprimidos, muitas vezes, inclusive, reprimindo eles. O próprio Hamas já teve histórico de repressão do próprio povo palestino, por exemplo, de greves e de lutas que eles tiveram, e que a gente acha que justamente a única solução não pode ser da subordinação do povo palestino aos interesses da burguesia, das burguesias das regiões, dos estados teocráticos de qualquer tipo, e que a gente acha justamente que, na verdade, a solução deveria ser uma Palestina livre, operária, socialista,
que pudesse confluir junto dos trabalhadores palestinos com os trabalhadores judeus antisionistas, justamente rumo a um Oriente Médio socialista, e que justamente somente esse caminho que pode dar realmente uma solução efetiva. Mas, ao mesmo tempo, a gente, colocando essa diferenciação, essa diferenciação com a política que a gente defende da política do Hamas, essa diferenciação importante, justamente de disputa de programa, de disputa em relação à própria direção, que o povo palestino tem que ter o direito também de decidir, escolher a sua própria direção, né? E que a gente coloca justamente nesse sentido, dessas diferenciações que são extremamente importantes, mas ao mesmo tempo enfatizando, né, que a gente acha que o povo palestino tem incondicionalmente o direito de lutar e que, independente das suas direções, como é a questão do Hamas, a gente acha que o povo palestino tem total direito de lutar e que a gente acha que os trabalhadores do mundo inteiro, a juventude do mundo inteiro, tem que mostrar e tem que se colocar em apoio a essa luta. Beleza. Você tocou em alguns pontos, né, que eu acho interessantes, como a questão da grande mídia, de como ela vem tratando essa discussão toda, né? E eu queria que você, sobre esse ponto da mídia, aprofundasse um pouquinho a discussão sobre o que está acontecendo na região. É um conflito? É uma guerra? É um genocídio simples? Eu queria só que você comentasse, então, um pouquinho sobre as discordâncias com essas narrativas hegemônicas, para a gente colocar em termos melhores o que está acontecendo na Palestina. Sim, tem muitos debates, né, que estão se colocando em relação a isso. Como eu já coloquei, qualquer tentativa de colocar isso como uma guerra no sentido de dois equivalentes se enfrentando, né, como um simples conflito entre Israel e Palestina, na verdade mascara todo um projeto que está sendo levado à frente pelo Estado de Israel e pelo imperialismo, e que tentar colocar como equivalentes ou tentar convocar como uma guerra de defesa do Estado de Israel, na verdade, parte de compactuar e de apoiar o massacre do povo palestino, a limpeza étnica levada lá pelo Estado sionista, e que, nesse sentido, eu volto um pouco para uma própria definição do Vila Papé em relação à questão do Estado de Israel como um Estado colonialista de colonos, né? Essa definição importante que foi colocada por ele, assim, levada por ele, mas também outras que colocam que o próprio Estado de Israel como um regime de apartheid do povo palestino, de outras que colocam mais diretamente como um genocídio, não no sentido tradicional, genocídio ou colonialismo no sentido tradicional de como era nos séculos passados, mas justamente enfatizando essa questão da limpeza étnica, levada por um Estado que está ali presente numa região, justamente para colonizar, para ocupar o espaço e ter como seu, e que para isso se faz necessário justamente expulsão, a opressão do povo palestino, e que nesse último período tem um salto importante de qualidade, justamente como uma nova ofensiva do Estado de Israel, um ataque do Estado de Israel contra o povo palestino, que está sendo colocado, mas que justamente se fundamenta nesse Estado colonialista, né? E que justamente a grande mídia, o imperialismo, tentam mascarar como algo entre iguais, como uma questão fundamentalmente religiosa, e que justamente se trata de mascarar e tentar colocar a população, colocar os trabalhadores, tentar colocar a juventude ao lado do Estado de Israel, e que, na verdade, é um absurdo que a gente tem que ter muito claro que justamente não se trata disso, né? Se trata justamente de uma ofensiva de um Estado colonialista, do Estado sionista de Israel, contra um povo oprimido, que são os palestinos. Beleza, e para já ir encerrando aqui, eu queria perguntar, você já comentou também, né, sobre as soluções aí que vocês veem, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor qual é a solução ideal, né? Vocês apoiam a luta do povo
palestino, independentemente das direções do Hamas, né, no caso. Mas eu queria que você colocasse um pouquinho melhor que solução vocês veem para essa questão toda, uma vez que muita gente na própria esquerda estava aí colocando muita esperança no Brasil conseguir mediar esse conflito, no governo Lula conseguir mediar, e já que o Brasil tem um peso diplomático aí, né, inclusive foi importante na fundação do Estado de Israel, mas queria que vocês colocassem a diferença que vocês têm com, talvez, tanto a solução de dois estados, quanto as tentativas de acordos diplomáticos para resolver esse massacre, né, que a gente já está vendo aí que não está dando certo, diferentemente do que até parte da esquerda achava que era possível fazer com o governo Lula. Então, considerando aí as possibilidades que foram propostas, inclusive pelas esquerdas, eu queria que você comentasse um pouquinho qual é a solução que vocês acham importante sugerir para a sociedade para resolver a questão palestina. Eu acho muito interessante pensar justamente nesse sentido das várias soluções que estão sendo propostas pelas mais diversas esquerdas a nível internacional, inclusive, que na verdade estão se demonstrando e já se mostraram falhas em seus múltiplos aspectos, né? A gente vê nessa própria esperança algum estado progressista seria capaz de mediar e de solucionar esses problemas via diplomática, via ONU, que na verdade a gente vê que isso se demonstra um completo fracasso. A gente, como eu já coloquei aqui, o papel central que a ONU cumpriu na formação, na fundação do Estado de Israel, e inclusive de legitimar diversos momentos a própria posição de Israel enquanto Estado, e dos próprios outros países, né, os imperialismos que atuam diretamente para sustentar Israel, e que justamente essas vias, por meio dessas instituições que estão diretamente ligadas aos interesses do imperialismo internacional, na verdade não podem levar a qualquer solução efetiva, né? E mesmo boa parte da esquerda que tenta colocar o governo Lula como uma possível solução, também fica evidente, né, nesses conflitos que não é um governo capaz justamente de levar à frente isso, pela própria sustentação, né, do Brasil com as relações com o Estado de Israel, que ele mantém, inclusive com armas que são enviadas de Israel para aqui para o Brasil, para, por exemplo, reprimir a juventude negra no Rio de Janeiro. Né? Então, a gente vê que é um governo de frente ampla que abraça diversos setores da direita, inclusive setores da direita que têm relações diretas com o Estado sionista ou empresas sionistas, e que não tem interesse nenhum em justamente se opor ao Estado de Israel, se opor ao Estado colonialista, e que, na verdade, não pode apresentar qualquer solução enquanto um governo também que é completamente subordinado aos interesses do imperialismo norte-americano, e que se demonstram como soluções inviáveis, soluções que já se demonstraram falhas no próprio curso da história, e que, na verdade, demonstra também uma grande questão, que é justamente essa perspectiva de tentar solucionar o conflito por meio da confiança nas burguesias, nas diversas burguesias, seja ela aqui do Brasil, seja alguma outra burguesia europeia, asiática, ou do próprio Estados Unidos, ou mesmo, como já coloquei, do próprio Hamas, que vê nas burguesias dos regimes teocráticos, dos regimes árabes da região como uma possível solução, e que, na verdade, demonstra muito fortemente diversas dessas políticas que estão sendo defendidas, políticas que estão sendo levadas, mesmo a própria questão de dois estados, né, como uma solução que propôs justamente a sustentação de regimes, seja o próprio regime do Estado de Israel ou de um Estado árabe que vai estar subordinado aos interesses do imperialismo, que estará subordinado aos interesses das burguesias que constantemente reprimem, oprimem e exploram
o povo palestino, os trabalhadores judeus, ou trabalhadores a nível internacional, e que isso não pode ser uma saída, e isso não é uma saída efetiva para os trabalhadores e para o povo palestino, né? E que, na verdade, justamente isso demonstra muito claramente, de novo, voltando à própria tradição que o Trotsky colocava, de que essa solução só pode ser levada à frente até o final, justamente pela Revolução Socialista, né? Pela Revolução Operária e Socialista, por uma Palestina livre, operária e socialista. A solução justamente se baseia na auto-organização dos trabalhadores palestinos, aliado aos trabalhadores árabes que estão, por exemplo, no próprio Estado de Israel, ou trabalhadores judeus que rompam com o sionismo para apoiar a causa palestina, e que essa auto-organização dos trabalhadores, que com seus próprios métodos de luta, possa levar à frente, e com uma direção capaz de levar à frente isso, levem justamente a luta do povo palestino até o final, justamente de um Estado que defenda os interesses dos palestinos e dos trabalhadores judeus, e que não se baseie numa divisão, então, de diversos setores, não se baseie na opressão de nenhum dos povos, que não se baseie justamente na expropriação, na exploração do trabalho dos trabalhadores, e que, na verdade, justamente essa solução de uma Palestina livre, operária socialista, rumo justamente a um Oriente Médio socialista, rumo a justamente uma revolução internacionalista que consiga colocar a cabo a origem de todos esses problemas, que é justamente a exploração e a opressão capitalista, né, o jugo do imperialismo e o jugo da opressão colonialista, que está fundamentado justamente na necessidade mais fundamental do nossos tempos, que é justamente a luta contra o capitalismo, por uma revolução socialista, é o caminho fundamental, que só apenas isso é capaz de dar uma solução efetiva para o povo palestino. Beleza. André, eu queria só saber se você tem algumas últimas considerações, se você quer divulgar aí alguma coisa aí para o pessoal acompanhar melhor os posicionamentos de vocês sobre a questão palestina ou outras. Só aí uma despedida que você queira fazer. Queria primeiramente novamente agradecer aí o convite, justamente para a gente poder debater sobre esse tema tão importante. Eu acho que coloca fundamental essas questões de estratégia, de política, para pensar os grandes problemas do nosso tempo, e que é extremamente importante os trabalhadores estarem a pensar e a discutir justamente todas essas questões. Então, aqui eu também aproveito para deixar justamente uma indicação do que a gente que a gente tem no Esquerda Diário, né, uma mídia construída pela Juventude Faísca, pelo MRT, que a gente tem lá o campus virtual, que tem um curso, né, sobre a questão da Palestina. São 3 aulas feitas pelo André Barbieri e pela Simone Shibashi, que destrincham diversas das questões que eu coloquei aqui, desde a própria fundação do Estado de Israel, a opressão levada por esse Estado contra o povo palestino, mas também os problemas mais cadentes da Revolução Internacional e Socialista dos nossos tempos. E, então, eu deixo essa indicação, o curso sobre a Palestina, no campus virtual do Esquerda Diária. Então, é isso, e agradeço aí mais uma vez o convite. Bom, valeu, André. Antes de encerrar a live aqui, eu vou só fazer uma propaganda do canal, né, para quem puder apoiar a gente. Considerar apoiar financeiramente também, além de compartilhar, se inscrever, comentar, fazer todas essas burocracias aí do YouTube para ajudar. Mas a gente é um canal pequeno, né, e a gente quer tentar produzir mais conteúdo, diversificar aqui, melhorar a qualidade do canal. Então, quem puder contribuir com a gente financeiramente, temos o Pix, que é 3850070280. E também tem outra forma de financiamento para quem quiser colaborar com o canal, que é o nosso Padrim, Padrim com M no final, .com.br/,
podcast Mesa de Debates, tudo junto. Mais uma vez agradeço aí ao André, ao MRT por terem se disponibilizado a fazer essa live aí, tentando trazer uma discussão mais aprofundada sobre a questão palestina, e até a próxima.